Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Capricórnio, leitura do amor para Capricórnio. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir a compreensão de todos vocês que me ouvem no canal, por conta de um procedimento odontológico que eu me submeti essa semana e não estou 100% recuperado, portanto, a minha voz não está 100%, estou num processo de adaptação, então fica aqui o meu pedido de compreensão por parte de vocês, ok? Em função desse procedimento odontológico, que eu ainda estou numa fase de recuperação e numa fase de adaptação, ok? O meu muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Vamos lá, tarô. Leitura do amor para o signo de Capricórnio. Leitura do amor para Capricórnio. A carta do julgamento. A carta da imperatriz. E a carta da morte. A carta do julgamento, a carta da imperatriz e a carta da morte. Bem, Capricórnio, me dirigindo aqui a um grupo específico de capricornianos, isto significa que nem todos vocês possam estar ou estejam, digamos assim, nesse momento, ou seja, no contexto dessa leitura, mas um grupo em especial, um grupo em específico. Bem, Capricórnio, aqui me fala, eu estou vendo aqui a carta do julgamento, a carta da imperatriz e a carta da morte. Então, aqui me mostra o seguinte cenário. Aqui me mostra, vejo aqui a necessidade, veja bem, de uma avaliação, de uma renovação. Aqui é uma leitura do amor, né? Então aqui eu estou falando com pessoas que estão num relacionamento, que estão vivendo um relacionamento, um namoro, um noivado, até mesmo um casamento. Então aqui me mostra a necessidade de uma avaliação, de uma renovação, veja bem, nesse relacionamento, nesse amor que você está vivendo, um momento para resolver questões, problemas, sabe? É como se fosse um momento de renovação, de recomeço, onde vejo que existem situações que precisam ser equacionadas, resolvidas, e até situações relativas a perdão, ou seja, a perdoar o outro. Aqui me mostra essa necessidade. Aqui me fala que é preciso encarar impasses, desentendimentos, desafios, veja bem, afetivos,
como oportunidades de crescimento, ou seja, de melhora. Então aqui me mostra uma necessidade em que ambos os parceiros precisam fazer uma avaliação, tem alguma coisa que precisa ser ajustado, uma avaliação, uma renovação nesse amor, um momento para resolver situações, desafios, problemas, enfim. Vejo aqui essa necessidade. E é preciso encarar essas situações, esses desafios, esses problemas, como oportunidade de crescimento e não, veja bem, usando esses desafios ou encarando esses desafios para, digamos assim, levar essa relação a uma ruptura, exatamente ao contrário, fazer exatamente o oposto, encarar tudo isso como uma oportunidade de crescimento, para que essa relação possa melhorar, para que o que precisa ser ajustado seja ajustado, para que o que precisa ser corrigido seja corrigido. Aqui me mostra uma necessidade muito clara, está muito claro, de uma transformação. A carta da morte fala de transformação. Transformação, sobretudo nas questões emocionais, ou seja, no questante ao emocional. Então aqui, muito possivelmente, se trata de uma relação que passa por um momento de turbulência, um certo desequilíbrio por parte de ambos os parceiros, e aqui está o convite, o chamado para se fazer essa avaliação, ok? Verificar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser ajustado, ok? E encarar tudo isso como uma oportunidade de crescimento, de expansão desse amor. E não levar, veja bem, não encarar esses desafios, esses ajustes que precisam ser verificados como um pretexto para haver uma ruptura nessa relação. Muito pelo contrário, isso tem que ser encarado de outra forma, como um meio de crescimento, de aprendizado e crescimento nesse amor, nesse relacionamento. Então, aqui é um momento de avaliação, de renovação, um momento para resolver questões, problemas, desafios, perdão, compreensão, para que vocês possam, veja bem, através dessa transformação, dessa mudança, após identificar esses desafios que precisam ser superados, haver um recomeço, sabe, uma reconstrução desse amor. É uma relação que precisa de ajustes, precisa ser ajustadas. E muitas coisas que estão aqui acontecendo, que precisam ser ajustados, que precisam ser corrigidos, ok? Para que haja uma renovação, para que haja um recomeço, para que não aconteça uma ruptura nesse relacionamento. A carta do Sol. A carta da força e a temperança. A carta do Sol, a carta da força e a temperança. Aqui me mostra, Capricórnio, o seguinte, aqui me mostra, o Sol simboliza, tipifica, simboliza a capacidade de iluminar, de mostrar situações que precisam ser compreendidas. Ou seja, situações que precisam vir às claras, às mesas, para que vocês, para que ambos possam, veja bem, entender o que está acontecendo e procurar
veja bem, compreender o que está acontecendo, no sentido de resolver essas questões. Então, aqui me mostra que existem situações que precisam vir à tona, que precisam ser esclarecidas para que vocês dois possam chegar no consenso. Aqui me mostra a necessidade, veja bem, de ter habilidade para lidar com essas situações, ou seja, para lidar com situações desafiadoras, ou seja, habilidade para equacionar esses problemas, para trazer uma solução para esses problemas, para ajustar o que precisa ser ajustado nesse relacionamento. Habilidade, tem que ter habilidade. Não é na base do conflito que as coisas vão se resolver. Não. Não é na base do conflito, digamos assim, dos desentendimentos, onde um acaba, veja bem, querendo ter mais razão do que o outro. Não é assim que essas questões vão ser equacionadas. Não é assim que esses desafios serão superados. É preciso ter habilidade, é preciso ter o controle das emoções, é preciso equilibrar as emoções, exercer a paciência em relação ao que precisa ser revisto. E a forma como um interage com o outro, como é que você está interagindo com ele, como é que você está interagindo com o seu parceiro. Isso faz toda uma diferença. A maneira com a qual você interage com o seu parceiro, com a sua parceira. Como que está sendo essa maneira de vocês interagirem no dia a dia. Isso faz toda uma diferença. Então, vejo a necessidade de vocês encontrarem o equilíbrio, ok? Buscar um equilíbrio das emoções para que vocês tenham habilidade para lidar com esses desafios e analisar como é que um está interagindo com o outro, ou seja, como é que vocês se comunicam, como é que vocês interagem um com o outro no dia a dia. Isso faz toda uma diferença. Isso pode fazer e com certeza faz toda uma diferença na vida de um casal. A maneira como eles interagem, como é que eles lidam no dia a dia, como é que é o amanhecer desse casal, como é que sabe, o dia, o entardecer, a noite desse casal, como é que vocês lidam no dia a dia. Isso faz toda uma diferença. Isso pode, veja bem, trazer a maneira com qual vocês interagem no dia a dia, vai influenciar muito, muito na harmonia ou na falta de harmonia, no equilíbrio ou no desequilíbrio desse relacionamento, dessa relação. Então, é preciso buscar um equilíbrio, é preciso ter habilidade para encarar esses desafios, equacionar esses problemas e equilibrar. Aqui é como se houvesse um certo desequilíbrio, tá certo? A coisa está um tanto desequilibrada. Está faltando equilíbrio, está faltando habilidade de ambos para conduzir essa relação no dia a dia, sobretudo na forma como um interage com o outro. 2 de ouros, olha aí, ó. E a carta da justiça. 2 de ouros e a carta da justiça. Aqui prega o equilíbrio num relacionamento. É possível haver harmonia se houver uma adaptação mútua e flexibilidade para lidar com as demandas, ou seja, com os desafios
desse relacionamento. Mas tem que buscar um equilíbrio. Porque uma coisa é resultado da outra. Uma relação desequilibrada será uma relação onde não vai haver uma harmonia. Uma relação onde existe um equilíbrio entre ambos vai resultar numa relação harmoniosa. Então aqui prega o equilíbrio, aqui mostra o quão é importante você, veja bem, buscar esse equilíbrio dentro dessa relação, na maneira com que vocês interagem um com o outro, no dia a dia, na hora de enfrentar desafios e tal, de resolver N situações, problemas, fazem toda uma diferença. Então, para que haja uma harmonia, é preciso buscar esse equilíbrio. É impossível viver uma relação harmoniosa onde existe um desequilíbrio de forças, nesse casal, nesses parceiros. Não se consegue viver uma relação harmoniosa onde não existe um equilíbrio, onde onde ambos não possuem uma habilidade para lidar com desafios, com situações. Tudo vira motivo de conflito, porque não existe esse equilíbrio. Não existe uma habilidade. Então, só existe harmonia numa relação quando existe um equilíbrio, quando ambos têm habilidade para lidar um com o outro, exercendo a paciência, compreensão. Aqui também me fala mais uma vez de equilíbrio do racional. Aqui me mostra que muito possivelmente, veja bem, muito possivelmente ambos estejam vivendo uma relação de certa forma muito formal, com muitas formalidades, sabe? Aqui é uma relação formal e extremamente muito severa, muito está faltando aqui uma sintonia, está faltando aqui um alinhamento entre vocês. Então, é importante refletir sobre o que deve ser feito para equilibrar essa relação, uma relação afetiva. Então aqui eu vejo N situações relativas a desequilíbrio, a falta de harmonia, a falta de habilidade de ambos no dia a dia, como um interage com o outro. Portanto, aqui tem muitas cartas aqui chamando esse casal para buscar esse equilíbrio, ter habilidade, melhorar a maneira como um interage com o outro, como lida com o outro no dia a dia. Para que haja uma harmonia aqui, para que haja uma sintonia aqui, para que não haja, veja bem, um distanciamento afetivo, sabe? Para que haja uma reaproximação, um recomeço, uma transformação, uma mudança na maneira como ambos interagem um com o outro no dia a dia. A carta do mundo, o As de Espadas, a carta da estrela e o 6 de copas. Olha quantas situações, quantos desafios aqui precisam serem equacionados, precisam ser ajustados. Aqui me fala de um chamado, de um convite para se buscar o equilíbrio, a harmonia, ou seja, uma boa relação não se constrói com incertezas e insegurança. Uma relação só é sadia quando se vive em harmonia,
quando se vive em paz, quando existe um clima de harmonia, de paz, de equilíbrio, de compreensão. Me mostra aqui também que é importante vocês dois apostarem numa comunicação mais clara, ou seja, aqui me mostra a necessidade de vocês apostarem na comunicação para melhorar, a condução dessa relação, para que haja harmonia, para que haja um equilíbrio. A comunicação é algo importantíssimo numa relação a dois. Comunicação tem a ver com como você interage com ele, como é que ele interage com você, como é que vocês interagem. Por eu identificar aqui que essa relação, veja bem, existe aqui uma certa formalidade, ou seja, sabe aquele casal que não parece um casal? Parece muito mais duas pessoas estranhas convivendo debaixo do mesmo teto. É isso que é uma relação formal. Então é preciso buscar esse equilíbrio, trazer harmonia para uma relação, para essa relação, para que ela seja uma relação sadia. É importante trabalhar a comunicação, a maneira com que você interage com ele, com ela, com o seu parceiro. E aqui, na Carta da Estrela, que fala de cura, que fala de esperança, de renovação, aqui mostra que é perfeitamente possível vencer esses desafios. É possível encontrar felicidade, é possível, reverter essa situação, é perfeitamente possível, se for preciso, perdoar o outro. Cura, mudança, transformação, renovação, esperança. E aqui, no 6 de Copas, fala de outra coisa importantíssima numa relação a dois. Aqui fala do dar e receber. A importância da reciprocidade. E aí tem uma coisa importante: eu não posso exigir do outro aquilo que eu não ofereço para ele. Ou seja, eu não posso querer que o outro, retribua comigo uma coisa do qual eu não ofereci para ele. Reciprocidade, dar e receber. É importante também trabalhar esse equilíbrio. Numa relação a dois, não pode haver um desequilíbrio no sentido onde um se doa demais, ok? E o outro se doa de menos. Tem que ser proporcional, tem que ser equilibrado. Então, o dar e receber é algo importante, imprescindível. A reciprocidade é algo importantíssimo numa relação a dois. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não estou disposto a oferecer a ele. Reciprocidade significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade, para uma relação ser sadia, para que uma relação tenha harmonia. É de fundamental importância haver reciprocidade. Quando um se doa demais, veja bem, e o outro não corresponde à altura, vai gerar um desequilíbrio, vai ter problemas. Então aqui, Capricórnio, do início ao fim aqui, está mostrando situações que precisam ser equacionadas, de situações que precisam ser revistas, de situações que precisam ser melhoradas nesse relacionamento. Um chamado para ambos fazerem uma avaliação. Um momento para se resolver problemas, perdoar se necessário, recomeçar. Um momento para encarar, esses impasses como oportunidade de crescimento
Não precisa chegar numa situação de ruptura, não precisa, é perfeitamente possível rever essa situação. Através de uma transformação, de uma mudança radical, de coisas que precisam ser esclarecidas, serem esclarecidas, vocês tendo habilidade para conduzir, veja bem, essas situações, corrigir o que tem que ser corrigido, com equilíbrio, buscando o equilíbrio para que haja harmonia, trabalhando essa questão desse distanciamento afetivo, dessa certa formalidade que existe entre ambos, para que haja uma harmonia, para que haja um equilíbrio, para que essa situação possa melhorar a maneira com a qual vocês interagem com o outro no dia a dia. Então, é perfeitamente possível reverter essa situação. A Carta da Estrela está aqui dizendo que é possível. Fala de renovação no amor, fala de cura, fala de enfrentar e vencer desafios. E a questão do dar e receber, ou seja, da reciprocidade. Então, são situações que vocês dois precisam refletir, analisar, e tenho certeza absoluta que vocês dois vão conseguir superar esses desafios com equilíbrio, com paciência, com habilidade. Vocês vão conseguir transformar toda essa situação e trazer um cenário de paz, harmonia e felicidade, melhorando a maneira como vocês interagem um com o outro, veja bem, trabalhando essa questão desse distanciamento afetivo, enfim, tornando essa relação uma relação harmoniosa, onde haja reciprocidade, essa relação, esse amor passando por uma mudança, por uma cura, por uma renovação, para que vocês dois possam viver em harmonia, em paz, em felicidade. É o que eu espero e tenho certeza que vocês vão conseguir. Ok, Capricórnio? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.